A Pronto, apresentação pode ser sem câmera, né? pode sim. Eu já estou gravando, vou fazer a sua apresentação agora. Rodrigo José de Oliveira, professor. Ele possui graduação em bacharelado em Química pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2005. Mestrado em Química pela Universidade também Federal de Pernambuco. Espera aí que eu tive que aceitar aqui. Pronto. Universidade Federal de Pernambuco, fez doutorado em Química também pela UFPE, com uma parte de doutorado sanduíche na Universidade de Bristol. Atualmente, ele é professor doutor C no Departamento de Química da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Fisicoquímica de materiais, atuando principalmente nos temas de fisicoquímica de interfaces para materiais, espectroscopia de relaxação dielétrica de materiais, coloides, fotoquímica para a síntese de nanomateriais e materiais para a agricultura. O professor visitante do Reino Unido é o líder do grupo de pesquisa QMASSA, Quimiometria e Materiais Avançados para a Sustentabilidade do Semiárido. Eu acho que tem algum probleminha aqui na tua apresentação, Rodrigo. Se eu li errado, tu corrige, por favor, o final. E o professor Rodrigo, ele vai apresentar um colóquio hoje no nosso programa. Eu agradeço de antemão a sua presença e o seu aceito, falando sobre fisicoquímica de materiais, vidro, Wigner, espero que seja assim que se pronuncie, se não corrija, géis e espumas catalíticas. Então, fique à vontade, professor, pode fazer suas correções e muito obrigada pela sua presença. Não, tranquilo, obrigado você pela apresentação. O detalhe ali é que quando você leu, você falou o professor visitante, na verdade eu fui professor visitante em Certo. Bristol com um financiamento da própria Universidade de Bristol, numa proposta que nós fizemos, que gerou o trabalho que é um dos que a gente vai apresentar aqui hoje. Tá? Então, deixa eu vir aqui para a apresentação. Todos estão vendo, né? Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui a câmera. Pronto. Então, eu entrei na UEPB em 2012 e de lá para cá a gente vem lutando para estabelecer um grupo de pesquisa, né? E basicamente o que eu vou apresentar aqui é um apanhado desses últimos 8 anos de trabalho na UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, Campus 1 em Campina Grande. Tá? Para quem não conhece, eu acho que aqui no Nordeste todo mundo conhece, né? Mas aqui você tem um mapa da Paraíba, né? João Pessoa, capital aqui no litoral, e Campina Grande a 130, 135 quilômetros de distância de João Pessoa, né? Fica o Campus 1. Aqui já foi remodelado, certo? Já tem construções novas, mas essa é a imagem aérea que nós temos. E a universidade, ela é jovem e não é, porque, na verdade, ela foi fundada em 1966 como Universidade Regional do Nordeste. Só em 87 ela foi estadualizada, ela passou para as mãos do governo do estado. E em 2006, ou foi 2004, eu acho que foi 2004, ela foi contemplada com a lei de autonomia, onde se estabeleceu que um percentual da receita do Estado deveria ser encaminhado para a universidade. Essa lei nunca foi cumprida, né, basicamente. Nós temos 8 campi espalhados ao longo do Estado, como vocês podem ver aqui. Tá? Mas a Paraíba, historicamente, ela já tinha uma interiorização muito grande com a Federal da Paraíba. A Federal também é bastante interiorizada. Hoje nós temos um pessoal acadêmico de 1.280 professores. Esse número está desatualizado, certo? Houve bastante aposentadoria
nos últimos 12 meses. Então, 570 doutores, 650 mestres, temos 58 cursos de graduação, 21 cursos de pós-graduação, aqui deu uma aumentadazinha também, tá? Desses cursos, só 5 são de doutorado, só que aí a gente tem que ver que a pós-graduação na UEPB ela é recente, ela só tem 16 anos, e então a cultura de trabalho em pós-graduação, de pesquisa, ainda vai demorar muito para ficar bem estabelecida dentro da instituição. O próprio programa de pós-graduação em Química, o qual eu faço parte, ele foi criado em 2015. E ele foi criado com poucas pessoas. Veja aqui, 12 orientadores, doutores, docente permanente. A dificuldade de conseguir doutores dentro da instituição com atividade de pesquisa que atenda aos critérios da CAPES levou a essa postergação da criação do programa de pós-graduação em Química. Mas foi criado e hoje, do Médio Bahia para cima, se você pegar o Nordeste, do Médio Bahia para cima, ele é o único programa de pós-graduação em Química no interior. Todos os demais são nas capitais. Okay? O nosso grupo, nós estamos lutando para estabelecer, colocamos como nome Físico-Química de Materiais, ele foi criado junto com a pós-graduação, né? A gente já vem trabalhando desde antes, mas como a pós-graduação foi a primeira oportunidade que a gente teve de ter alunos de mestrado no grupo, então estabeleceu-se como fundação em 2015, e 2 linhas de pesquisa bem gerais, mas, na verdade, pesquisa é aquela coisa, você começa e, de repente, tem um resultado que te dá um estalo e, eita, dá para fazer isso aqui também, então as coisas vão surgindo, né? Novos materiais baseados em argila para liberação controlada, biomateriais e armazenamento de energia, e nanomateriais porosos a partir de rejeito de poliestireno. Vocês estão vendo o cursor, quando eu estou movendo aqui? Ana Cláudia, puder dar um... Sim, sim. Ok. Então, desde 2015, nós tivemos 2 mestres em Ciência e Tecnologia Ambiental formados e 3 mestres em Química formados. Atualmente, não temos 2, na verdade, não. Atualmente temos 3 estudantes de mestrado em Química, tá? 2 de iniciação científica PIBIC e mais uns 2 ou 3 voluntários, ok? Essa é a foto do prédio novo. Esse prédio foi entregue ano passado e a gente está... Bom, ele foi entregue até sem torneira. Então, vocês têm ideia de como é que a gente está correndo atrás para tentar deixar isso aqui com jeito e função de laboratório. Bom, eu quero começar falando sobre a laponita, porque dentro da primeira linha que eu falei ali, géis, materiais aprisionados, sistemas aprisionados, né? A gente está lidando com argila e polifosfatos. Então, a argila que eu quero apresentar para vocês aqui, o resultado, é a laponita. Nós também trabalhamos com bentonita. Tem também vermiculita, mas aí não tem estudante suficiente para tocar tudo. No caso da laponita, ela é uma esmectita. Ela é composta de 2 folhas tetraédricas de silício, uma folha octaédrica de magnésio. E aí ela tem uma estrutura muito similar à bentonita. Tá? Aqui, entre uma camada e outra, você tem cátions que podem ser trocáveis, lítio, sódio, cálcio, por exemplo, e, obviamente, hidratados. Tá? Uma coisa particularmente interessante da laponita, em comparação com outras argilas, é a dimensão das suas partículas, uma vez esfoliada em água. A laponita, ela é tida como um disco, uma partícula pequena, né? Com uma altura em torno de 1 nanômetro e uma dimensão aqui, um diâmetro, em torno de 25 nanômetros. Na literatura você vai ver valores um pouco maior, um pouco menor, mas é em torno disso. A laponita, ela é uma argila sintética, o que significa que o grau de pureza dela é bastante elevado. Só que ela é uma argila sintética
idêntica a uma argila natural chamada ectorita. A ectorita é bastante importante, só que ela é bastante escassa na natureza, então ela é bastante cara. E aí a multinacional BYK, ela desenvolveu uma metodologia para a produção de laponita em larga escala, e o que deixa o preço bastante acessível, né? Então, o que acontece? Essas argilas, elas podem ser entendidas como um empacotamento de discos, né, como a gente viu ali, e que uma vez em água, no caso da laponita, nós temos a possibilidade de promover a esfoliação e a completa delaminação da argila. Então, você passa a ter uma dispersão coloidal de nanopartículas de argila. Tá? É o que alguns trabalhos chamam de nanoargila, né? Eu tenho evitado um pouco isso, porque existe muito criticismo em torno do uso demasiado do prefixo nano, né, para tudo. E como a argila já é uma coisa muito conhecida, basta ter noção de que o seu diâmetro está nessa escala de 25, 30 nanômetros. O que nós pretendemos fazer é fazer uso da química superficial das arestas dessa argila. É conhecido tanto para a laponita quanto para a montmorillonita, que é o argilo mineral da bentonita, que as partículas dessas argilas possuem químicas distintas na face e na aresta. Tá? Nós temos cargas permanentes na face, cargas negativas, né, advindo da troca isomórfica, e nas arestas nós temos uma carga que depende do pH, é um sistema anfotérico. Tá? Então, nós podemos ter carga positiva e carga negativa. Tá? E na literatura, faz-se uso dessa química de aresta aqui para promover modificações. Por exemplo, uma reação que é bastante conhecida é a reação troquiônica entre moléculas de pirofosfato e íons hidroxila das arestas. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, esses íons hidroxila que, em contato com pirofosfato, podem sofrer troca iônica, independente aqui do pH. Se o pH estiver favorecendo a existência de carga positiva, nós vamos ter uma interação iônica, né, eletrostática. Mas é possível também ocorrer a troca e promover uma ligação covalente bastante estável aqui. Esse tipo de reação ele é bastante utilizado para promover a dispersão dessas argilas em água. Então, se você quer preparar uma dispersão aquosa de bentonita estável em água, por exemplo, você pode adicionar pirofosfato, né? E esse pirofosfato vai reagir ali na aresta, levando a um aumento da carga negativa da partícula e, consequentemente, a maior estabilidade coloidal devido à repulsão eletrostática. Tá? Pois bem, nós sabemos também, aí muito de experiência própria, graças aos trabalhos feitos desde a graduação até o doutorado, no laboratório do professor André Gallenbeck, que polifosfatos são polímeros inorgânicos bastante versáteis para a preparação de materiais. Né? Um exemplo aqui, o mais recente que nós tivemos, foi a preparação de géis autorregeneráveis ou self-healing, né? Onde você vê aqui, por exemplo, um gel de polifosfato de alumínio com polianilina, né, bastante homogêneo, e aqui um gel de polifosfato de alumínio puro, sem polianilina, e nós demonstramos que esse material, por mistura mecânica, ele consegue formar um novo gel,
além de que, eu não coloquei aqui, mas nesse trabalho você tem vídeos de microscopia eletrônica de varredura em câmara ambiental, onde foi possível observar a regeneração também do material em função tá me fugindo aqui, da quantidade de ar na atmosfera. Tá, me fugiu aqui agora não. Então, foi se variando na câmara ambiental essa quantidade de ar, de água, desculpe, essa quantidade de água na atmosfera, a umidade. Foi variada a umidade, e aí, em situação de baixa umidade, esse gel trinca, né? Ele sofre, ele quebra mesmo, e à medida que foi se aumentando a umidade, espontaneamente esse material foi recomposto. Tá? Na literatura também, aqui é um trabalho bastante seminal, digamos assim, nanopartículas de polifosfato de alumínio. Então, controlando as condições de preparo, de mistura, a estequiometria da reação, pode-se obter nanopartículas de polifosfato de alumínio, por exemplo. Então, é bastante versátil o sistema, e aí nós partimos do seguinte pensamento. Bom, se polifosfato com alumínio, por exemplo, ele também promove a formação de materiais com outros metais, certo? Ferro, cálcio. Mas se com alumínio é possível preparar géis e nanopartículas devido à interação forte do fosfato com o alumínio, será que a gente não pode usar aquele alumínio que está disponível na aresta das nanopartículas para promover reticulação de argila com polifosfato? Essa é uma pergunta que levou a muito criticismo. Por quê? Porque o que se sabe da literatura é que o polifosfato é usado justamente para o contrário. Quando você quer estabilizar partículas de argila, você usa polifosfato. Esse polifosfato absorve na aresta, aumenta o potencial zeta negativo da tua dispersão coloidal, e aí você tem uma dispersão mais estável. Mas o que a gente estava procurando avaliar aqui é se o tamanho de partícula poderia levar a um comportamento distinto. Porque o que se usa comercialmente é um polifosfato com 10 a 20 unidades de fosfato por cadeia. Será que a gente... E é possível obter polifosfatos com 100, 500, 1000 unidades de fosfato por cadeia. Então, a questão que surgiu foi, será que a gente não pode pegar um polifosfato desse, de tamanho de cadeia bastante longo, e conseguir promover a reticulação, ou seja, essa cadeia atuar como ponte entre uma placa de argila e outra placa? Pois bem, aqui eu já estou mostrando o resumo da história. Nós estudamos para laponita, estudamos também para bentonita, certo? Só que no caso da bentonita, a gente não observou a formação de um sistema aprisionado, de um gel, por exemplo, mas a gente conseguiu observar que o tamanho do agregado aumentava quando a gente usava polifosfato de cadeia longa, tá? Então, o que a gente pensou foi o seguinte: pode ser que, já que a bentonita é muito maior, o tamanho da bentonita, o diâmetro da bentonita é coisa de 400 nanômetros, tá? Então, é mais de 10 vezes o diâmetro da laponita. Então, o que a gente pensou foi o seguinte: se a gente usar uma argila do tipo da esmectita, né, que tenha um diâmetro muito menor, coisa de 25, 20 nanômetros, nós teremos uma quantidade de aresta exposta muito maior. E como a interação do polifosfato ocorre com a aresta, nós poderíamos, então, esperar que ocorresse, de fato, a reticulação. E foi o que a gente observou. Se você notar aqui nessa figura, do lado esquerdo nós temos sistemas A, B e C. Nós temos, na letra A, uma dispersão de laponita a 1% em água. Isso aqui após 36 horas, tá? Então, você vê que é fluido o sistema. Aqui nós temos a mesma dispersão, só que na presença de um polifosfato de cadeia curta, e aí já começa a aparecer uma opacidade
no sistema, indicando um aumento de tamanho de partícula ali que está espalhando luz. E quando nós fomos para cadeia longa, a 1%, a viscosidade mudou já fortemente. Você vê que o sistema aqui deitado já não fluiu como os demais, tá? Para comparação, nós colocamos também o mesmo sistema, só que na presença de pirofosfato. E o pirofosfato, como era de se esperar, ele liquefaz completamente o sistema, tá? Entretanto, quando nós aumentamos a quantidade de laponita para 2%, então nós dobramos a quantidade de arestas disponíveis, nós observamos já na presença de polifosfato de cadeia curta um aprisionamento do sistema. Você vê que o sistema tem uma viscosidade bem maior. E com a cadeia longa, o sistema praticamente gelifica, né? Você não tem mais fluidez alguma. Novamente, na presença de pirofosfato, o sistema é fluido, né? Demonstrando, então, que o tamanho de cadeia e a quantidade de arestas disponíveis são fatores importantes para determinar qual o papel do polifosfato na história. Ele pode ser um agente de dispersão? Pode, mas ele pode também atuar como um agente reticulante, agregador, tá? Aqui nós temos uma imagem do sistema a 2% com cadeia longa, né? E aqui, só para comparação, pode-se, mas será que não é efeito da força iônica? Então, a gente preparou o sistema com cloreto de sódio na mesma concentração. E o que você percebe é que com o cloreto de sódio o que ocorre é uma coagulação e precipitação do sistema, né? Então, de fato, o tamanho de cadeia ali do polifosfato, ele tem um papel importante. Uma questão que surge é o seguinte: será que isso aqui é um gel de fato ou seria um vidro de Wigner? Bom, vidro de Wigner, eu não sou físico, mas a gente lê a literatura, né, e dentro do que a gente entende, o vidro de Wigner, ele é um sistema que leva a atração via repulsão. Ou seja, você tem partículas que se repelem, né, dentro de uma dispersão coloidal, e numa concentração tão alta, ou numa concentração suficiente, para que o líquido que está entre essas partículas passe a ficar aprisionado dentro dessa rede de repulsão. Então, as partículas, elas levam a uma gelificação, entre aspas, do sistema, não devido à atração entre elas, a forças atrativas, mas devido a forças repulsivas, né, em excesso. E aí, uma maneira, isso é diferente de um gel, né? Um gel, ele é formado por uma fase sólida, um esqueleto sólido, que tem, dentro desse esqueleto sólido aprisionado, uma fase líquida, né? Esse esqueleto sólido tanto pode ser polimérico, quanto pode ser também coloidal, partículas coloidais, né, formando um gel. Um teste simples é um teste proposto por Ruzicka, nessa referência, onde ela demonstra que se o teu sistema for um vidro de Wigner, uma vez você dando mais solvente para o teu sistema, as partículas que estão se repelindo, elas terão mais solventes para migrar. E aí você começa, então, a perder essa estrutura aprisionada, tá? E aí nós colocamos aqui, essa cor vermelha aqui é só para facilitar a visualização, mas nós fizemos também sem corante, para depois não ter perigo de, isso pode ter sido efeito do corante e tal. Então, nós fizemos também sem corante e dá o mesmo resultado. E você vê que o sistema, após 2, 3 dias, ele fluidifica completamente, tá? Então, na verdade, nós temos um vidro de Wigner, mas com características que lembram um gel. E aí, nós conseguimos fazer medidas reológicas em frequência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A professora Rosângela Balaban, muito gentilmente, nos recebeu lá. E aí nós podemos fazer, né, a análise da reologia dos sistemas a 1% de argila e a 2%. E aí você nota o seguinte: para 1%,
você só tem o cruzamento de G' e de G2', que é o que caracteriza a formação de um sólido, para quando você tem o polifosfato de cadeia longa, esse vermelho aqui. Os demais, você tem um sistema muito frágil, tanto é que os pontos são muito espalhados entre si. Tá? Então, aqui já mostra mais uma vez que o tamanho de cadeia tem papel importante na formação da estrutura do sólido. Quando nós vamos dobramos a concentração da argila, quando nós estamos em 2% de argila, aí fica bem mais claro. Aqui o sistema já é sólido desde frequências mais baixas, né, onde você tem o G' maior que o G2', né, e se destacando totalmente o sistema de cadeia longa com o sistema de cadeia curta e a laponita sem polifosfato. Então, o tamanho de cadeia, ele altera a resposta reológica. Existe uma provável formação de clusters, já que o sistema foi entendido como sendo um vidro de Wegener. E esses novos materiais, eles podem ter aplicação, por exemplo, para a liberação de nutrientes, condução de íons no estado sólido, etc. A gente conseguiu depois fazer uma medida de espalhamento dinâmico de luz do fluido, ou seja, a gente pegou esse sistema aqui fluidificado, sem o corante, ok? E buscou fazer o espalhamento de luz, porque se nós temos de fato um vidro de Wegener, ou seja, clusters que se repelem, esses clusters provavelmente iriam aparecer aqui no espalhamento dinâmico de luz. E aí a gente percebe que, aumentando o tamanho de cadeia, houve um aumento no tamanho das partículas que predominam, mas houve também um aumento em partículas maiores. Veja, aqui nós temos esse ombro a 91 nanômetros, e esse ombro deslocou para 342, né, em tamanho de cadeia maior de polifosfato. Isso aqui são agregados naturais de lapondita que só são removidos se você utilizar aqueles filtros de seringa que, infelizmente, nós não tínhamos à época. Nem hoje também. E uma coisa interessante também foi a medida da mobilidade, onde você percebe que a mobilidade eletroforética ela aumentou com o aumento do tamanho de cadeia do polímero utilizado. Então, a mobilidade do polifosfato de cadeia longa, dos clusters preparados com polifosfato de cadeia longa, foi maior que de cadeia curta. A gente pode entender que as cadeias longas elas proporcionam maior densidade de carga negativa por cluster, uma vez que polifosfato é um polímero extremamente flexível. Então, se você tem uma cadeia longa, você pode ter um enovelamento maior desse polímero dentro do cluster, o que pode explicar, por exemplo, a mobilidade eletroforética maior, né? E isso daqui corrobora com a maior viscosidade dos vidros de Wegener com PPLC, né? Uma vez que a repulsão eletrostática seria maior também, levando a uma maior viscosidade. Tá? Esse trabalho ele foi feito em colaboração com o professor Ricardo Schneider, da Tecnológica Federal do Paraná, né, que nos forneceu os polifosfatos de tamanho de cadeia variado, a professora Rosângela Balaban, da UFRN, o professor Jeroen van Duynevelt, da Universidade de Bristol, na Inglaterra, que correu atrás dessa bolsa de doutorado, de professor visitante para a gente, e participou ativamente do trabalho desde o início, né? Várias discussões que nós temos, além do que eu apresentei aqui, estão no trabalho e no material suplementar, né? E assim, desse trabalho, a pandemia complicou a vida de todo mundo, né? Então, muita coisa está parada. Mas alguma coisa andou, e aí eu só estou mostrando aqui para vocês, porque caso alguém se interesse, né? A gente está estudando também hidrogéis pixotrópicos, tá? Nós estamos usando esses vidros de Wegener como building blocks para novos materiais. Então, nós estamos usando como ponto de partida
para preparar novas estruturas com interesse, por exemplo, biomédico. A parte de condutividade iônica, eletrônica, a gente consegue fazer alguma coisa no nosso laboratório graças a um potenciostat com módulo de impedância que a gente tem. Mas existem outras propriedades que a gente vai depender muito de colaboração. E uma propriedade bastante interessante, que eu estou com bastante interesse em estudar, principalmente porque eu não entendo, não tenho formação na área, é na parte de biomateriais. É sabido bastante da literatura que laponita é uma biocerâmica com capacidade de ação bastante reconhecida em regeneração óssea e de cartilagem, por exemplo. E também existe um grupo no mundo, dentro dos que trabalham com biomateriais, que está dedicando muita atenção a polifosfato. O polifosfato ele é um biopolímero inorgânico produzido pelo corpo humano e por micro-organismos também. E o papel do polifosfato dentro do corpo humano e de outras estruturas está sendo ainda cada vez mais estudado e reconhecido. Então, já se sabe, por exemplo, que polifosfato ele atua como fonte de energia e de matéria para processos que envolvem o ADP e o ATP, por exemplo. Metabolismos na matriz extracelular, o polifosfato é fundamental, né? Então, materiais à base de polifosfato estão recebendo bastante interesse da comunidade para a preparação de sistemas que possam ajudar desde regeneração de osso, mas até passando por câncer, por angiogênese e inclusive, o bloqueio do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, no corpo humano, tá? Já tem publicação nesse sentido. Então, o que a gente está buscando aqui, nesse caso específico, já que a gente não pode abraçar o mundo, é tentar transformar os nossos vidros de Wigner em hidrogéis tixotrópicos. O que seria isso? Seriam aqueles hidrogéis em que a gente consegue injetar ele. Você aplica uma tensão mecânica e ele perde a sua rigidez, ele passa a ser fluido, mas uma vez cessada a tensão mecânica, o teu sistema volta a ser gel. Então, esses sistemas, géis injetáveis ou tixotrópicos, são muito interessantes do ponto de vista de aplicação em biomateriais. Aqui a gente tem um exemplo de um sistema, essa foto aqui é melhor, porque mostra que o sistema, de fato, é um sólido, né? Aqui você tem a foto de sistema envolvendo laponita e polifosfato, mas com adição de carragenana, que é um biopolímero que também tem aplicação como biomaterial, ok? E aqui nós variamos a concentração do polifosfato e da carragenana, aqui a laponita está constante, e aí nós percebemos que, aumentando a concentração do polifosfato e da carragenana, o sistema vai ficando mais opaco, ou seja, de fato, o polifosfato, ele induz uma agregação maior de partículas, o que pode levar a um controle mais fino, por exemplo, das propriedades tixotrópicas, tá? Eu espero que vocês consigam ver esse vídeo aqui. Nós temos um hidrogel aqui na seringa e ele vai gotejando aqui, ó, como sendo um fluido. Mas ao cair aqui na borda do vidro, você percebe que ele vai recompondo a sua estrutura sólida como um gel, ok? Ele não flui livremente como um vidro. Essa recomposição pode levar tempos, depende do material, tá bom? Pois bem, a outra linha de trabalho que a gente tem aqui, a gente está tentando desenvolver, envolve o reuso de poliestireno para o preparo de materiais que vão atacar outros problemas ambientais. Então, a gente quer, num projeto só, trabalhar em duas frentes. Você tira o poliestireno do meio ambiente, que é um dos polímeros mais perdidos, né? É só você pensar em quentinhas de almoço, aqueles copos de café descartável,
embalagens de eletroeletrônicos, etc. Aquilo dali tem uso único, usou lixo. E aqui mostra, por exemplo, esse trabalho, que essas espumas de poliestireno, o famoso... Agora, é tão famoso e eu estou esquecendo o nome. Estou precisando procurar um neuro rapidamente. O isopor, isso, o isopor. O famoso isopor, ele muitas vezes é largado aqui no mar, nos rios, etc. E ele pode liberar hexabromociclododecanos, que são os aditivos para evitar incêndio, tá? Já que esse material é muito usado como revestimento, até em casas, né? Em construções. E esse material, uma vez lá, ele libera isso, e isso vai para o caramujo, e aquilo dali entra na cadeia alimentar dos mares e causa problemas sérios, né? Alternativas, como a gente já conhece, todo mundo aqui já está cansado de ver, nanomateriais, né? A chamada nanorremediação ambiental. Você tem vários exemplos, isso aqui é um slide antigo, eu tenho até que atualizar isso aqui, mas não deixa de ser atual, onde se usa, por exemplo, nanomateriais tanto para remoção de fluoreto como de nitrato de águas contaminadas. Isso aqui continua sendo um problema sério. Aqui na Paraíba, nós temos umas 3 cidades cujas águas são ricas em fluoreto, e isso não é bom. Tá? Existe um limite para que o fluoreto seja interessante na água. E nessas 3 cidades, existe um problema de fluorose, né, esquelética, e inclusive até a agência, a Funasa, tinha lançado edital, né, sobre isso, né, para tecnologias e materiais para purificação e tratamento dessa água, né? E aqui os autores demonstram o uso de óxido de ferro, por exemplo, para remoção de fluoreto em água, e membranas, né, com nanopartículas também para adsorção de fluoreto em água. Nanopartículas de ferro zero valente também são utilizadas para a remoção do nitrato. Na verdade, aqui o nitrato sofre uma reação química, né, levando à formação de amônio, nitrogênio. E o nitrato é outro problema, né, porque leva inclusive a câncer de fígado. Okay? E o que eu quero chegar é o seguinte: eu quero apontar o seguinte ponto de vista. Em 2003, veio esse review aqui sobre oportunidades em materiais cuja desordem é feita de propósito, né? Muitas vezes a gente está preocupado, como químico de materiais, físico de materiais, muitas vezes a gente está preocupado em obter aquela nanopartícula esférica monodistribuída, ou aquele arranjo cristalino, né, de nanopartículas para formar estruturas supracoloidais, e achando, talvez, que na desordem, no caos, não há muito controle, não há muita vantagem. Esse trabalho, ele demonstrou que estruturas catalíticas que fogem da hegemonia da periodicidade e ordem oferecem uma promessa de atividade até maior, tá? Porque você passa a ter canais e espaços e poros com uma distribuição de tamanhos, comprimentos, né? E isso daí leva também a uma distribuição energética no que diz respeito à difusão dos materiais ali dentro. Então, sem muita energia na hora de produzir o teu material, porque você faz uso basicamente da reação química sem ter muita preocupação com o controle exagerado, né, das dimensões, nós podemos obter materiais porosos que
possam contribuir para aumentar até a atividade catalítica dos catalisadores que estão agregados ali naquele material. Então, nanocatalisadores distribuídos aleatoriamente em poliestireno poroso poderiam ser versáteis catalisadores ou catalisadores versáteis, dando um fim nobre a um rejeito? Então, essa aqui é a pergunta que surgiu. Se a gente pegar poliestireno poroso, poliestireno, né, na forma de copo, de quentinha, etc., e a gente converter aquilo dali numa espuma, com catalisadores nanométricos distribuídos aleatoriamente dentro da estrutura da espuma, será que a gente não consegue obter um material com atividade desejável, dando um fim nobre a um problema, né? Pois bem, sobre a espuma do poliestireno, ela pode ser feita de maneira, eu diria até bastante simples, fazendo uso da transição de fase induzida por temperatura. O que é isso? Nós temos solução de poliestireno em ciclohexano, tá? Só que essa solução, ela só passa a ser uma solução de fato, homogênea, verdadeira, acima da temperatura θ, acima de 36 graus Celsius. Então, se você mistura poliestireno com ciclohexano e aquece acima da temperatura crítica, você tem nesse ponto aqui uma solução verdadeira, ok? As cadeias de poliestireno estão solvatadas pelo solvente ciclohexano. Uma vez que você promove o resfriamento dessa solução, abaixo desse valor de temperatura crítica aqui, você vai ter o começo da precipitação do poliestireno. E aí é onde está o pulo do gato. O poliestireno, nesse sistema ciclohexano, ele precipita através da formação de sementes nanométricas que se formam, tá? Então, se você continua o resfriamento em torno de 8 graus Celsius, 6 graus Celsius, o teu solvente ciclohexano congela. E aí você imagina o quê? Uma vez o solvente congelando, essas sementes de poliestireno ficarão aprisionadas ali dentro. E aí a gente faz uso da liofilização para remover o solvente e ficar somente com o esqueleto do poliestireno formado por aquelas partículas, né? Pois bem, eita, eu vou correr que já são 11h48, acabei de ver. O que a gente faz é o seguinte, a gente promove esse resfriamento bastante rápido, através de uma placa Peltier, e aí, como o resfriamento é rápido, a partícula que se formou aqui, rapidamente ela se aprisiona no solvente congelado, não dando tempo, então, da partícula crescer muito. E uma vez que você remove o solvente, você obtém estruturas porosas como essas. Então, esse exemplo da esquerda é uma espuma de carbonato de cálcio, ou seja, esse processo foi feito não com poliestireno, mas com carbonato de cálcio. E aqui à direita é uma espuma envolvendo um surfactante, CTAB, e nanopartículas de ouro. Você pode ver aqui as nanopartículas de ouro dispersas ao longo da estrutura do surfactante sólido, tá? Então, a nossa proposta foi, vamos usar então o poliestireno, para que o poliestireno gere estruturas desse tipo, mas a gente vai colocar o quê? Os catalisadores dentro da estrutura, já na solução, ok? Então, essas são as hipóteses, eu vou adiantar aqui. No trabalho de Giovanna foi feito a síntese do dióxido de estanho, que é um fotocatalisador. Esse dióxido de estanho foi inserido em nanoespumas de poliestireno e foi testado, então, na degradação fotocatalítica de rodamina B. Tá? A síntese foi feita com o apoio da professora Mary, lá da UEPB, e ela utiliza aquele método do poliol, salvo engano. Ao final, é obtido um material sólido, cuja caracterização em difração de raio-x aponta para a estrutura cassiterita, ok? E o tratamento térmico foi feito em 3 temperaturas distintas. Nós observamos, então, pela largura meia altura, que, como era de se esperar, aumentando a temperatura, aumentou também o tamanho do cristalito, tá? Aqui nós temos esse mesmo comportamento observado com microscopia eletrônica de transmissão, tá?
E nós percebemos, então, também que houve uma diminuição na área superficial por BET, também como era de se esperar devido à sinterização. Pois bem, e as espumas? Nós temos, então, esse sistema de altíssima tecnologia comprado no AliExpress. Aqui é uma placa Peltier, tá? A gente liga a placa Peltier, atinge menos 10 graus Celsius, aplicamos um vácuo para remover primeiro a camada de água que estava aqui, limpamos, e aí nós aplicamos, então, aquela solução a 36 graus Celsius que tem o poliestireno e o dióxido de estanho. Você vê aqui, ó, o sistema fica totalmente branco, porque aqui já passou por um ultrassom para dispersar as partículas de dióxido de estanho na solução que tem ciclohexano e poliestireno. Uma vez colocado aqui, a gente tem a formação das espumas, que vocês podem ver, após a remoção do solvente, né? Vocês podem ver que, dependendo da concentração do poliestireno, você vai partindo de estruturas onde se vê claramente as sementes, aqui já bem maiores, né? Na faixa de 1 micrômetro, né? Para paredes mais densas, quando você vai para 7,5% de poliestireno, ok? Aqui a gente tem alguns estudos para determinar em que condições a fotocatálise ocorreria em melhor rendimento, e aí a gente determinou que a concentração do catalisador seria essa, a da rodamina B seria essa daqui. Quando usou-se rodamina B em maior concentração, o rendimento caiu, muito provavelmente porque a rodamina B em solução atua como um bloqueio à radiação, né? Ela absorve a radiação, e o dióxido de estanho a 700 graus foi o que levou ao melhor rendimento fotocatalítico, né? Conforme os parâmetros estruturais que a gente já viu anteriormente. Aqui nós temos também um exemplo claro sobre a presença, a necessidade de ter o dióxido de estanho. Então, essa curva preta aqui representa a absorvância da rodamina com o tempo na presença de uma espuma com dióxido de estanho. Sem o dióxido de estanho, você só tem uma fotólise leve. Então, o dióxido de estanho, de fato, é essencial. E quando a gente mudou aqui a concentração do poliestireno, nós observamos que uma menor quantidade de poliestireno leva a melhores resultados, provavelmente relacionado à difusão do corante, da solução dentro da matriz, uma vez que quanto mais poliestireno, mais hidrofóbico fica o sistema. Nós observamos que o material com poliestireno leva a uma degradação da rodamina pelo mecanismo da quebra de cromóforo, né? Enquanto que o dióxido de estanho sozinho, sem poliestireno, ele disperso lá, ele leva a uma degradação ao contrário, o dióxido de estanho leva a degradação por quebra de cromóforo, você tem uma pequena variação aqui no comprimento de onda máximo, enquanto que na presença do poliestireno, ele estando preso na estrutura do poliestireno, o que ocorre é a desetilação seguida de quebra de cromóforo. Tá? Isso aqui está bem descrito na literatura e no nosso artigo também. Nós temos, então, aqui uma discussão acerca desses dois mecanismos, né? Eu vou passar aqui ao photobleaching e a desetilação. Isso aqui vocês podem ver com calma no artigo, se quiserem, ou depois falar comigo. Aqui nós fizemos uma análise da cinética do processo, acompanhando por UV-Vis, e aí nós observamos que, de fato, o material feito a 700 graus levou a uma maior constante cinética, tá? Tanto o dióxido de estanho sozinho, quanto ele preso na estrutura do poliestireno, e aí note que na espuma de poliestireno houve um aumento considerável na constante cinética do sistema, e nós conseguimos fazer o seu reuso por até 4 ciclos sem perda de atividade. A partir do quinto, nós já observamos uma pequena perda. Tá? Em comparação com a literatura, a nossa constante de degradação foi bastante interessante, né? Em comparação com outros sistemas envolvendo dióxido de estanho
também, tá? Então, o nosso resíduo, nosso rejeito de poliestireno, ele pode ser reutilizado para fazer espumas fotocatalíticas. A rodamina B foi, de fato, degradada quase que completamente, e o sistema ele pode ser utilizado por até 4 vezes sem perda evidente de atividade. Esse material foi publicado na CS Applied Materials Interface, ele foi feito em colaboração com o Dr. Eusébio Skowronski, que deu o colóquio na semana passada, colegas lá da UEPB, Valderi, da UNB, Marcelo, André Gallenbeck, da UFPE, Mary, da UEPB, nosso colaborador, nosso colega Julian Easton, da Universidade de Bristol, e esse trabalho recebeu alguma cobertura também da imprensa que trabalha com publicação científica. Tá? Aqui são resultados que ainda não foram publicados, nós utilizamos ouro na espuma, né? Eu vou passar aqui porque o tempo realmente já está bem avançado. Nós preparamos as nanopartículas de ouro através de microemulsão, através de uma modificação de um sistema proposto por Rolandi, né? Nós temos 2 microemulsões, baseadas em CTAB e ciclohexano, e aí nós, de fato, escolhemos ciclohexano porque nesse sistema nós já partiríamos para a preparação da espuma, né? E numa microemulsão o agente redutor, na outra o sal de ouro. Há uma mistura rápida com agitação forte, preparando então o colóide de ouro, como vocês podem ver aqui. Esse colóide ele é purificado, levando então a uma fase tendo basicamente ciclohexano e ouro, essa fase superior, né? Essa fase superior, que já tem o ciclohexano e ouro, teve a adição do poliestireno a ela e, consequentemente, nós fizemos as espumas. Então, nós temos aqui um exemplo de espuma pura e aqui uma figura não muito boa sobre a espuma com ouro. Fazendo análise por espalhamento de Mi, nós podemos não medir, né, mas fazer uma correlação entre o espectro de absorção do ouro plasmônico e a teoria de Mi. E aí a gente chega a um diâmetro das partículas, dependendo do agente redutor utilizado, que variou de menor que 8 até 15 nanômetros. Tá? Esse material foi usado para a redução do paranitrofenol, né? Onde aqui em preto nós temos o paranitrofenol, em vermelho o paranitrofenolato, que é o que realmente é reduzido, após o meio ficar básico, e em verde o resultado da redução para o paraminofenol. Tá? Então a gente acompanha a redução por UV-Vis. Vamos lá. Temos algumas análises aqui, também alguns ajustes, mostrando a constante da reação para cada um dos tamanhos de partícula trabalhado. E aí o sistema, de fato, ele tem constante de reação maior para os sistemas que têm tamanho de partícula menor. Tá? Comparado com outros trabalhos da literatura envolvendo nanopartícula de ouro suportada, ou não, né, nesse caso aqui não está suportado, nós temos então as nossas constantes cinéticas são da mesma ordem que os trabalhos da literatura. Tá? Para finalizar, esse material aqui com ouro, nós sabemos que ouro é um agente catalítico muito forte para reações de oxidação. Então, eu pedi lá para o aluno da época, olha, faz um teste aí, pega o pirrol que está na geladeira, bota aí em água, aumenta o pH um pouco, diminui o pH um pouco, e bota a espuma que tem ouro, bota dentro lá, sob agitação um pouco. Então, foi feito isso, e a gente viu que em 15 minutos a espuma ficou preta. Essa cor preta é característica do polipirrol. Aqui eu não tive controle nenhum ainda sobre o estado de oxidação desse polímero, ok? Mas o que eu quero mostrar esse material, ele pode servir como um molde de sacrifício, por exemplo, para preparar espumas híbridas de polímeros semicondutores, por exemplo, ou outros polímeros. No nosso interesse é semicondutor por enquanto, mas nós temos, por exemplo, então, um polipirrol com ouro, com nanopartícula de ouro preso aqui. Lavando isso aqui com ciclohexano, você retira só o poliestireno. Você não vai retirar o polipirrol. Outro exemplo aqui
é a espuma preparada com 2-etioxanato de cobre, que é uma fonte de metal solúvel em solvente orgânico. Então, você vê aqui a cor do cobre 2 preso dentro da estrutura da espuma de polistireno. E aí, se você mergulha isso aqui num banho de agente redutor, um boro-hidreto de sódio, a cor do sistema muda imediatamente para essa cor típica de nanopartícula de cobre. Tá? Então, isso aqui, será que pode ser aplicado também em catálise? Estamos esperando condições de avançar esse trabalho. A mesma coisa com prata, né? E aí nós tínhamos interesse em trabalhar estudos de hipercolação elétrica, né? com nanopartículas de prata. Foi uma proposta de uma professora lá do Instituto de Física de Brasília, mas a gente nunca conseguiu andar com isso. Infelizmente, o nosso programa é novo, então a gente só tem aluno de mestrado quando tem, né? Nesses 10 anos que eu estou, 8 anos que eu estou trabalhando, nunca consegui orientar um aluno de doutorado, né? Porque a burocracia do sistema brasileiro é muito grande, né? Por mais que você consiga demonstrar que você tem projetos e aprova projetos, financiamentos, fundo, não interessa. Se você trabalha numa instituição pequena, eles não valorizam isso. Um trabalho que está tendo que andar agora, não sei se a pandemia vai deixar, mas o aluno vai ter que fazer alguma coisa, é o polistireno com dolomita para recuperação de fósforo e de fluoreto de água, aquilo que eu falei lá no início. Então, eu queria agradecer aqui os financiadores, a CAPES, que fornece bolsas para o nosso programa, o CNPq, que já aprovamos o Universal e outros projetos lá, colaboradores na UFCG, o CETENI eu já tive motivo para agradecer, hoje não me interessa, a FACEP, né? O Instituto de Estudos Avançados de Bristol e o Cabot Instituto pela Bolsa, a Universidade Federal de Pernambuco temos colaboradores até hoje, a UFRN, a UEPB, a UNB e outros, tá? Esses aqui foram os estudantes responsáveis por esses trabalhos. E agradeço também a atenção de vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor Rodrigo, pela sua apresentação. Eu vou abrir agora para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma observação, sugestão? Tem algo aqui no chat. Francisco Torquato, eu acho que é Oriá, não é isso? Professor Oriá? Bom, Francisco Torquato está perguntando. O uso da espuma para a retenção do nitrato já foi aplicado em soluções individuais de abastecimento em comunidades rurais, como poços artesianos? Bom, a gente tem um projeto aprovado na Fundação Estadual para utilizar essas espumas para a remoção de fluoreto. Não trabalhamos ainda com nitrato. E a ideia é exatamente essa. O que a gente colocou no projeto lá foi estudar em laboratório para depois levantar esse sistema em termos de escala para aplicação em comunidades rurais que não têm acesso à água tratada. Então, a primeira etapa seria um sistema para absorção. No caso, a gente, em laboratório, olharia primeiro para o fluoreto, mas depois colocar também nanopartículas catalisadoras que pudessem degradar eventuais poluentes. Então, a gente está nesse caminho. Não vou lhe dizer que a gente já atingiu o objetivo, porque de fato não atingiu, mas a gente está nesse caminho, sim. Bom, fazendo uma correção aí, Francisco Torquato é Francisco Torquato mesmo, né, professor Oriano? Aí ele faz uma outra pergunta. Existe atualmente algum projeto de pesquisa que amplie o uso das espumas de polistireno para degradação fotocatalítica de agrotóxicos? Não, porque eu basicamente tenho um problema de dinheiro. Então, esses poluentes emergentes de agrotóxicos, né, etc., não estão dentro da nossa alçada. Mas, se houver interesse, eu convoco um dos alunos para preparar um material e fazer os testes. Bom,
Professor Rodrigo, eu estou vendo, mesmo você chorando as pitangas aí de financiamento, de infraestrutura, de não sei o quê, de não sei o que lá, e você está com um bom trabalho andando, publicando, com muitas colaborações, né? Então, eu acho que seu esforço está justificando, não está não? Eu vou ainda abrir para a pergunta. Olha, eu poderia até conversar um pouco aqui com vocês sobre as lamúrias, né? Não precisa. Não precisa, eu já lhe conheço, não precisa. Mas você está no caminho certo, é tudo que eu posso dizer. Mas veja, se você olhar, eu fiz questão de botar ali a capa dos artigos. Uma, porque a gente tem que mostrar que mesmo no fim do mundo a gente consegue fazer alguma coisa. Outra é porque a gente mostra que a gente consegue fazer em colaboração. Se fosse eu sozinho, ou eu mais um ou dois da UEPB, não saía nada. Você vê lá que tem gente da UNB, tem gente da UFPE, tem gente da Inglaterra, e isso vai da minha cara de pau. Eu mando e-mail, quando eu preciso de alguma coisa, eu mando e-mail mesmo, porque eu já tenho. Então, vocês aprendem, os estudantes que estão aqui, aprendam que o não a gente já tem. A gente já tem o não porque a gente é brasileiro, a gente já tem o não porque a gente está no Nordeste, a gente já tem o não porque a gente está no interior da Paraíba. Então, o não a gente já tem. Então, manda e-mail para Deus e o mundo. Se dissem que eu mandar 2 responderem e disserem estou afim, acredito na proposta, veja, aquele trabalho da argila, quando eu apresentei a ideia numa SBQ, reunião anual da SBQ, um pesquisador de um grupo que trabalha com argilas da USP disse que, se fosse depender dele, aquele projeto universal nunca teria sido aprovado, porque não fazia sentido. E aí, quando eu apresentei a mesma ideia para o pesquisador da Inglaterra, ele não só viu que fazia sentido, como conseguiu uma bolsa para eu passar um mês lá trabalhando com ele. Então, a gente tem que, às vezes, dar uma de doido, e quando o feeling está mostrando que você realmente está fazendo algo baseado em fatos, né? Porque não é por... Às vezes você trabalha numa linha, numa área por tantos anos que você começa a ficar cego. Você não começa a enxergar certas coisas. E quando você vem de fora, você vê algumas oportunidades. Enfim, as coisas não são fáceis e eu continuo lutando para conseguir avançar mais. Agora, a pandemia lascou foi tudo. Agora o caminho é esse aí. Professor Nilson, quer fazer uma pergunta? O Rodrigo, tu falou aí, o nome do cara é comprido, viu? É hexabromociclododecano. Estou Isso. correto? Você tem algum trabalho, alguma coisa que fale sobre a dinâmica dele no meio ambiente? Eu digo assim, em compartimentos ambientais diferentes, sedimento, água, atmosfera, vegetal. Eu tenho. Desde a graduação, eu era conhecido por ser o caçador de artigos. Eu vivia baixando artigo à torta e à direita, salvando, porque eu dizia, olha, um dia se eu precisar estar aqui. E eu continuo fazendo isso. Então, eu tenho uma biblioteca do Zotero com vários artigos salvos e tem uma parte lá só sobre essa questão ambiental desses aditivos, né? Então, se você tiver interesse, manda um e-mail para mim que eu te mando alguma coisa. Então, não é uma coisa nova, né? Já é uma coisa... Mas veja, não é novo do ponto de vista de conhecimento geral, mas como problemas ambientais são muito relacionados à realidade local de cada país, de cada estado até, então pode ser que do ponto de vista local do Cabo de Santo Agostinho, considerando as indústrias que existem aí, não haja ainda um conhecimento bem detalhado da presença ou não desses componentes, por exemplo. Entendendo. Eu vou fazer coro com você, porque trabalhar com orgânicos não é fácil, né? É preciso uma logística muito pesada, né? E uma mão de obra bem específica, que é difícil de você encontrar
E a gente, quando consegue formar um aluno, aí ele precisa seguir o caminho dele, né? Aí a gente tem como. Mas muito obrigado e parabéns aí pela apresentação, viu, Rodrigo? Obrigado. Obrigada, professor Nilson. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação com relação ao trabalho de professor Rodrigo? Ou está todo mundo travado aqui? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Pronto, todo mundo está respondendo que está ouvindo. Então, Martine abriu o áudio dela. Quer falar alguma coisa, professora? Não, não, só para dizer que eu estava ouvindo você. E também falar que o mistério de Francisco Torquato. Sim. Francisco é um estudante do mestrado, orientando de reza. Só para Ah, tá. todo mundo conhecer Francisco. Menos eu, né? Entusiasta. Certo. Então, minha gente, vamos abrir o áudio de todo mundo, bater palmas aqui para o professor Rodrigo. Mais uma vez, eu agradeço suas colocações. E... Espera aí que alguém está querendo perguntar. Acho que não. Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Ótima apresentação. Obrigada pela presença de todos e até a próxima semana, pessoal. Muito obrigada. Tchau, todo mundo. Tchau.